Senhoras e senhores, vocês estão assistindo a mais uma aula com o professor Elvis Sidney Bess. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos analisar uma questão do concurso de admissão ao Instituto Militar de Engenharia na prova de 2021 para ingresso em 2022. Na sua primeira fase, prova objetiva de Química, questão 34 do caderno de provas. Na questão 34, 34ª questão do caderno de provas, questão de Química, traz o seguinte enunciado. O gráfico qualitativo abaixo ilustra a relação da energia livre de Gibbs molar, G índice M, de uma substância pura com a temperatura T em seus estados sólido, líquido e gasoso. Considere as afirmativas abaixo. Então, vamos analisar cada uma das afirmativas abaixo e discutir um pouco do que temos aqui apresentado nesse gráfico. Então, a afirmativa primeira, de número 1, diz o seguinte, que as três retas são decrescentes, pois a expressão G é igual a HM, G molar é igual a entalpia molar, menos temperatura absoluta vezes entropia molar, SM. A expressão G igual a H menos TS é representada por uma reta com inclinação definida pelo termo menos SM, menos entropia molar. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que a questão está pedindo, é para que o aluno aqui, o candidato, ele interprete corretamente as definições e símbolos envolvidos aqui nessa equação. Então, nós temos um gráfico com G molar, energia livre de Gibbs molar, certo? De uma substância, escrita em função da temperatura absoluta, em Kelvin. E aparece três retas representando, né, os estados sólido, líquido e gasoso. Então, a gente precisa saber para cada região de temperatura aqui e energia livre, que cada uma dessas retas está representando. Qual fase? Sólida, líquida e gasosa. Tá? A reta representa um conjunto de estados termodinâmicos de fase sólida, líquida e gasosa. Tá? Então, em primeiro lugar, o candidato tem que identificar o que é o G, diz no enunciado, que G índice M é energia livre de Gibbs, o Mzinho aqui quer dizer molar, ou seja, é energia livre de Gibbs dividido por mol, é G, dividido por número de mols, tá? Isso é o que a gente chama de potencial químico de uma substância pura, que aqui trata-se de uma substância pura. Então, essa grandeza, energia livre de Gibbs molar, é o que a gente chama de potencial químico da substância pura. E G é definido como H menos TS em qualquer situação. A função G, a função de Gibbs, é definida como a entalpia menos o produto da temperatura absoluta pela entropia. Entalpia e entropia. Então, a primeira coisa que o candidato aqui tem que ser capaz de identificar é o significado dos símbolos, H como sendo a entalpia e o S como sendo a entropia. Porque isso é chave para a gente poder elucidar se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, nós vemos aqui que são retas. As retas são representadas, são três retas decrescentes. A gente olha para o gráfico, sim, são três retas decrescentes.
Você vê que a reta é decrescente. Quanto maior o t, menor o g, certo? Então, retas decrescentes. A expressão é a própria definição de energia livre de Gibbs, qualquer que seja ela, energia livre de Gibbs, que é H menos TS, entalpia menos temperatura vezes entropia, certo? Então aqui como é molar tanto divide toda a equação por o número de mols, a gente ganha G molar, H molar e entropia molar. As três funções termodinâmicas que são propriedades extensivas para o sistema, ou seja, que depende do número, da quantidade de matéria, do número de átomos, moléculas, da quantidade de substância presente, são a energia, quanto maior a quantidade de substância, maior a energia, a entalpia, tá? Que é energia interna mais o produto pressão vezes volume, menos a entropia, que também é uma propriedade extensiva do sistema. Então, aqui diz que essas retas são definidas pela essa expressão G igual a H menos TS, e são retas decrescentes, pois, né, representado por uma reta com inclinação definida pelo termo menos S. Sim, aqui nós temos a variável, tá? A abscissa x, digamos assim, do gráfico, né? Se a gente pensar como xy, então a abscissa x aqui é a temperatura, no caso. Então, a minha variável aqui é a temperatura. E o coeficiente da minha variável é menos S. Se isso aqui fosse uma reta do tipo y igual a mx mais b, o meu b, o meu coeficiente linear, seria o h, e o meu coeficiente angular da reta, o meu m, a minha inclinação da reta, seria o que faz aqui o papel do menos S. Então, a inclinação da reta é o termo menos S. Então, todo esse conjunto aqui, dessa afirmativa, está correta de acordo com a definição de energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs é definida como H menos TS. Então, esse trecho aqui da minha afirmativa está correta. A afirmativa que diz que aqui estão representadas três retas é verdadeira. A gente olha para o gráfico, vê três retas aqui. Cada uma delas é GH-TS para um determinado estado, conjunto de estado sólido, líquido ou gasoso. E é uma reta cuja inclinação é menos TS, sim, que é o coeficiente da variável t. Aqui, o coeficiente da variável t é a inclinação da reta, tá? É a declividade da reta, é o coeficiente angular da reta. Se eu tenho y igual a mx mais b, o m aqui, multiplicando o x, que no caso aqui é o t, que é o coeficiente angular da reta, vocês devem ter visto, né, em geometria analítica, é então o negativo, né, da entropia. A entropia é o que a gente chama de função positivo definida positivo. Ela é sempre positiva, tá? A entropia é sempre positiva. A variação de entropia, um ΔS, pode ser positivo ou negativo. Porém, a entropia como função absoluta, função termodinâmica absoluta, é sempre uma quantidade positiva. Portanto, uma quantidade positiva afetada de um sinal negativo me fornece sempre uma quantidade negativa. Portanto, menos S é sempre negativo. Como T é a temperatura absoluta expressa em Kelvin, temperatura termodinâmica, que é sempre positiva, esse termo aqui é sempre um número negativo multiplicado por um número positivo. Por isso, as retas aqui são de declividade
negativo, ok? Então, com isso a gente conclui que a afirmativa 1 é correta, porque todos os elementos que ali estão corretos. As três retas são decrescentes, sim, a gente visualiza isso no gráfico dado. A expressão g igual a h menos ts é verdadeira, que é a própria definição da função de Gibbs, tá? Se você quiser saber mais, veja o vídeo aqui no meu canal, a aula completa sobre termodinâmica. Tenho dois vídeos, uma primeira e uma segunda parte, onde eu trago a termodinâmica, tá? Um resumo de toda a termodinâmica básica. Se você quiser, você procura aqui na lista de vídeos do canal termodinâmica 1 e termodinâmica 2, tá? Ali está definido a função de Gibbs. E essa reta possui uma inclinação definida pelo termo menos s, correto? Porque o menos s é o que está multiplicando a variável aqui da abscissa t. Então, a variável que o coeficiente da variável t é menos s. Portanto, todas as afirmações feitas aqui no conjunto que compõe a afirmativa 1 estão corretas. Portanto, a afirmativa 1 é uma afirmativa verdadeira. A gente marca, então, com uma bolinha aqui azul, tá? Um círculo concêntrico azul para indicar que essa primeira afirmativa está completamente correta, está verdadeira, integralmente verdadeira. Vamos analisar agora a afirmativa de número 2. A afirmativa de número 2 diz o seguinte: as retas 1, essa aqui, 2, que é essa aqui, e 3 representam a substância nos estados sólido, líquido e gasoso, respectivamente. Ora, como é que eu sei qual dessas retas aqui representa sólido, líquido e gasoso? Bom, a gente precisa aqui analisar a inclinação da reta, ok? A chave para interpretar essa afirmativa 2 está na afirmativa 1. É ela que vai me dizer se ela que vai me explicar o porquê que a resposta que a gente vai poder dar sobre o julgamento da veracidade dessa alternativa, dessa afirmativa 2 aqui. Como é que eu sei aqui? Bom, a inclinação, cada um, você vê que a 1 é a mais inclinada de todas as retas, a 2 é a segunda mais inclinada e a 3 é a terceira inclinação. Colocando em ordem de inclinação, a 1 é a mais inclinada, seguido pela 2, e a menos inclinada é a 3. Se a inclinação dessas retas é dada pela entropia, o que eu posso afirmar? Quanto mais inclinado, maior a entropia. Por quê? Entropia, como eu falei, ela sempre tem um valor positivo. Afetado desse sinal negativo, torna-se uma grandeza negativa. Então, a reta que tiver a maior inclinação negativa é a reta que corresponde à fase de maior entropia, tá? Então, a reta 1 é a de maior inclinação, portanto, a reta 1 tem a maior, é quando a substância, é o estado que a substância tem a maior entropia, tá? A fase, na verdade. Ela tem a maior entropia. O conjunto de estados que forma essa fase é a fase na qual ela possui a maior entropia. Depois, seguido por a fase do tipo 2 e pela fase do tipo 3. Ok? Agora eu pergunto para vocês, comparando sólido, líquido e gasoso, comparando a mesma substância no estado sólido, líquido e gasoso, qual dessas três tem a maior entropia?
Ora, pensando de maneira como é falado no ensino médio, de uma maneira mais coloquial e popular, entropia como medida de desordem. Na verdade, não é desordem, entropia, na verdade, é uma medida do número de arranjos possíveis das moléculas ali em estados, em níveis de energia, a maior multiplicidade de estados. De quanto mais maneiras eu consigo reorganizar a matéria em estados de energia, tá? Que é o que a gente chama de multiplicidade dos estados. Esse número de combinações possíveis, de permutações possíveis das partículas ao longo de níveis de energia, quanto maior for essas possibilidades, maior é a entropia daquela substância, naquelas condições. De maneira coloquial, quanto mais desordenada for o sistema ali das moléculas, maior é a entropia. Vamos pensar assim que é a maneira fácil de interpretar aqui a questão. Então, o que é que a gente tem? O gás, que é uma fase que ocupa todo o volume do recipiente, uma fase que é, é, é a fase mais agitada, a fase menos densa, a fase que ocupa maior volume para uma mesma quantidade de substância. Então, como a entropia depende disso, né, é função do ser colocado em função do volume, a fase que apresenta maior desorganização, maior dispersão de matéria e energia é a fase gasosa. Portanto, a fase gasosa, obviamente, é a fase de maior entropia quando se compara, né, as fases sólida, líquida e gasosa. Então, o gás é o mais desordenado, depois um pouco menos desordenado que o gás, nós temos o líquido, que é um estado intermediário entre a desordem do gás e a ordem e organização do sólido, onde as partículas, as moléculas ou átomos ocupam então posições mais ou menos fixas e organizadas no material, que seria a fase mais organizada, e a líquida intermediária. Então, o extremo de maior entropia é o gás. Gás é a maior entropia, seguida pelo líquido, seguida pelo sólido. Portanto, 1, que é o estado de maior inclinação, portanto, de maior entropia, deve corresponder ao gás. 2 deve corresponder ao líquido e 3 deve corresponder a um sólido. Ok? Então, as retas 1, 2 e 3 representam a substância nos estados sólido, líquido e gasoso, respectivamente? Não, é o inverso. A reta 1, 2 e 3 representa gasoso, líquido e sólido, e não sólido, líquido e gasoso. Portanto, a afirmativa de número 2 está incorreta, está falsa, está na ordem reversa do que é a verdade. A verdade é que o 1 é gás, que é o mais inclinado, seguido por 2, que é o líquido, seguido por 3, que é o estado mais organizado, de menor entropia, que é o sólido. Então, isso aqui é gás, líquido e sólido, e não sólido, líquido e gás. Portanto, a afirmativa 2 está incorreta. Vamos marcar aqui com um sinal vermelho cortado de que essa alternativa está incorreta. Vamos analisar agora a afirmativa 3. Afirmativa 3 afirma, então, que a temperatura TA indica o ponto de fusão da substância nas condições em que o gráfico foi obtido. Vamos ver o que é a temperatura A. Aqui eu tenho TA e aqui eu tenho TB. TA e TB. Então, essa primeira temperatura, ela marca justamente o ponto de interseção entre as retas 2 e 3. O que é a reta 2? A reta 2 é o líquido. A gente viu que a reta 2 é o líquido.
e a 3 é o sólido, a 1 é o gás. Então, aqui é onde se cruzam, onde ocorre a interseção em um ponto específico, tá? Da reta 2, que é a reta que representa o líquido, e da reta 3, que representa o sólido. Então, aqui eu tenho o sólido, aqui eu tenho o líquido. E essas duas retas se encontram no ponto TA. O que eu tenho no ponto TA? Se eu olhar aqui no eixo das ordenadas, eu vou ter que isso que corresponde a um único ponto, por exemplo, que corresponde a um único ponto de valor de energia livre de Gibbs molar. Que isso quer dizer? Que exatamente nesse ponto TA, o sólido e o líquido possuem a mesma energia livre de Gibbs molar. O que isso quer dizer? O que é energia livre de Gibbs molar? É o potencial químico. Então, aqui eu tenho, exatamente nesse ponto, eu tenho a condição de igualdade do potencial químico dessa substância na fase sólida e na fase líquida. Nessa temperatura, exatamente nessa temperatura TA, o sólido e o líquido possuem o mesmo potencial químico. O que acontece por ter o mesmo potencial químico? Qualquer molécula da fase líquida vai ter o mesmo potencial químico da molécula estando na fase sólida, desse ponto de temperatura. E qualquer molécula que está na fase sólida tem o mesmo potencial químico da líquida. Isso quer dizer o quê? Que eu estarei num ponto de equilíbrio entre o sólido e o líquido, onde uma molécula pode passar da fase sólida para a fase líquida, e da mesma forma a molécula pode passar da fase líquida para a fase sólida, tá? Pode haver a solidificação e pode haver a fusão dessa substância. Esse ponto de igualdade entre a fase sólida e a fase líquida é o que a gente chama de ponto de fusão da substância. É nesse ponto que acontece a fusão. E por definição, acontece a gente chama isso de fusão, porque por nesse ponto, exatamente nesse ponto de temperatura TA, naquele ponto a substância ela tem o mesmo potencial, quer ela esteja na fase líquida, quer ela esteja na fase sólida. Portanto, eu vou ter um equilíbrio e uma migração mútua. O mesmo tanto de moléculas podem estar indo da fase sólida e pode estar fundindo, parte do sólido pode estar fundindo, se transformando em líquido, parte do líquido pode estar solidificando, congelando e indo para a fase sólida. Então, esse é o ponto de equilíbrio entre líquido e sólido. Esse ponto é o ponto de fusão da substância. Tá? Se eu olhar, pensar em termos de sólido indo para líquido, é fusão. Se eu olhar em termos de líquido indo para sólido, é o ponto de solidificação, ou ponto de congelamento da, daquela substância pura. Então, esse é o ponto de fusão, é o ponto de equilíbrio de potenciais químicos. Aqui na TB, eu teria um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio entre o quê? Entre o gás, que é a reta 1, e a reta 2, que é o líquido. Ponto de equilíbrio de potenciais químicos, ponto de igualdade de potenciais químicos de energia de Gibbs livre molar, aqui, esse ponto é o quê? É o equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Onde é que acontece o ponto de equilíbrio entre a fase líquida e a gasosa? No ponto de ebulição, certo? Temperatura de ebulição. Então, na temperatura de ebulição, eu tenho um equilíbrio entre líquido e vapor, tá? Líquido e gás, no caso aqui, gás, vapor, né? Porque eu posso ter a liquefação em equilíbrio acontecendo o processo de liquefação, ao mesmo tempo que eu tenho moléculas migrando no potencial químico para a fase gasosa. Então, tenho vaporização ou ebulição e tenho condensação, né, desse vapor para a fase líquida, desse ponto. Então,
A afirmativa é que a temperatura A indica o ponto de fusão da substância nas condições em que o gráfico foi obtido? Sim, que é o ponto de fusão. Por definição, o ponto de fusão é o ponto onde ocorre o equilíbrio, ou seja, a igualdade de potenciais químicos, a igualdade de energia de livre de Gibbs molar parcial da substância, né, na fase sólida e líquida, certo? Então, fase sólida e líquida em equilíbrio, esse ponto onde as etas do sólido e do líquido se unem aqui, se interselam, ali é o ponto de equilíbrio sólido-líquido, ou ponto de fusão. Então, a afirmativa 3 está correta. Então, circular aqui de azul, afirmativa 3 está correta. Vamos agora analisar a afirmativa 4. A afirmativa 4 fala que em temperaturas mais altas do que TB, ou seja, aqui à direita de TB, para temperaturas maiores que TB, a fase 1 da substância é a mais estável. Como é que eu sei qual fase é a mais estável? A fase mais estável será aquela que tiver o menor potencial químico numa determinada temperatura. Então, se eu pegar temperaturas aqui acima de TB, então aqui eu tenho acima de TB, pegar e olhar para essas retas, eu tenho que procurar qual reta está mais baixo aqui no gráfico, porque quanto mais baixo for o potencial químico, tá? Esse é o critério. A substância ela migra para a fase onde ela tiver o menor potencial químico, é que nem potencial gravitacional, é que nem potencial elétrico. Uma carga ela migra da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico. Uma massa migra de uma região de maior potencial gravitacional para menor potencial gravitacional, tá? O movimento de uma massa será do ponto de maior para menor potencial gravitacional, de uma carga será de maior para menor potencial elétrico, e de uma substância química será do ponto da região de maior potencial químico para a região de menor potencial químico. Então, a substância tende a difundir para a sua região de menor potencial químico. Então, qual menor potencial químico? Então, eu tenho que olhar para baixo no gráfico. Então, eu saio daqui, eu estou nessa temperatura aqui, então eu saio daqui. Então, ela tende a ser sólida? Não. Tende a ser líquida? Não. Tende a ser gasosa? Sim. Por quê? Porque o estado gasoso aqui, que é representado pela reta 1, que descreve a fase 1, é a fase de menor potencial químico. Então, em temperaturas mais altas que TB, você olha que a partir de TB, antes de TB, outras retas têm menor potencial químico. Entre TA e TB, a reta 2, ou seja, o líquido é mais estável entre a temperatura TA e TB. Mas passando de TB, a reta 1 é menor, tá? Está abaixo de todas as retas, da 2 e da 3. Portanto, a partir da temperatura B, que é a temperatura de ebulição, temperatura de vaporização da substância, a partir da temperatura de vaporização, o estado que é favorecido é o estado gasoso, certo? Então, estado mais estável, com menor potencial químico a partir da temperatura de ebulição, é indicado pelo gráfico pela reta que está abaixo de todas as outras retas, ou seja, a reta que tem o menor energia livre de Gibbs. As coisas tendem para o estado com a menor energia livre, com o menor potencial químico. Energia livre de Gibbs molar é potencial químico, assim como o potencial gravitacional e o potencial elétrico. As coisas caminham sempre para o menor potencial. Portanto, a fase que tem o menor potencial é a fase 1 da substância. Então, a
Afirmativa 4 também está correta. A alternativa 4 é correta, então eu tenho as afirmativas 1, 3 e 4 corretas e a afirmativa 2 incorreta. Portanto, nós devemos assinalar aqui as alternativas que são verdadeiras. Então, 1 e 2, não, porque 2 é incorreto. Então, eu sabendo aqui que a 2 era incorreta, eu já descartaria a alternativa A, a alternativa C e a alternativa D. Eu ficaria só em dúvida entre a alternativa B e a alternativa E. Como eu sei que a alternativa 1 é a correta, a que tem 1, 3 e 4 é a alternativa E. Portanto, eu marco a alternativa E como a alternativa que contém como corretas e verdadeiras 1, 3 e 4. Aqui então está a explicação, então a questão teórica de termodinâmica, especificamente da parte o assunto é equilíbrio de fases, tá, de substâncias puras. Então é a típica questão de equilíbrio de fases de substâncias puras e uma questão teórica que exige raciocínio em cima do gráfico, mas uma questão relativamente fácil, né? Não exige nenhum cálculo, é só uma questão de interpretação e de conhecimento das definições, né? Principalmente da definição termodinâmica da função de Gibbs, do que é a função de Gibbs molar, né? O que ela representa? Ela é o que a gente chama de potencial químico da substância e saber correlacionar as fases que possuem a maior entropia com a maior inclinação aqui das retas do gráfico. Então, são os conteúdos, os conhecimentos dentro desse conteúdo de equilíbrio de fases que são necessários para a correta interpretação e elucidação no caso das afirmativas corretas, levando à resposta correta aqui, que é a alternativa E. Espero que você tenha gostado desse vídeo, você que está se preparando para o concurso do IME desse ano, Instituto Militar de Engenharia. Se inscreva no canal, siga aqui o canal, ative o sininho das notificações, pois eu apresento conteúdos preparatórios para o Instituto Militar de Engenharia, para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Conteúdos principalmente na área de Química. Apresento aulas, questões comentadas com deduções e com dicas onde você pode estudar essa matéria e qual assunto ela envolve. Então, você, seus amigos e amigas que estão se preparando para esses concursos vestibulares militares e mais disputados do Brasil, né? Com provas de um nível de dificuldade mais elevado, vocês se liguem aqui no canal e assistam os vídeos, sigam aí, todos os dias tem novidade. Se inscrevam no canal, pode comentar aqui embaixo, pode também dar sugestões e pode pedir também para que eu resolva questões. E se vocês têm alguma sugestão de questões que vocês acham interessantes para que eu resolva e comente para ajudar nessa jornada de estudos de vocês, estou aí à disposição. Então comente aí, escreva seu comentário, escreva seu pedido aí de questão, pode colocar aí embaixo aí questões de química, também se vocês quiserem, eu resolvo questões de matemática, questões de física também. E eu vou postando aqui no canal conforme também as demandas e os pedidos aí dos estudantes. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.